Baruch Shem Kevod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui nesse maravilhoso canal que tem a honra de compartilhar com você este estudo que estaremos desenvolvendo neste maravilhoso dia, que é o dia de Shabat, e que o Eterno chama esse dia de meu santo dia. Portanto, desde já quero agradecer a você pela sua participação aqui conosco. Esteja você com a sua família, ou quem sabe sozinho, quem sabe na sua televisão em casa, transmitindo, certo? A partir do sinal da internet, ou quem sabe no seu tablet, no seu telefone, tá bom? Então, seja como, independente de como você esteja acompanhando, isto é, através de que tecnologia for, de qualquer equipamento, Shabbat Shalom a você e a toda a sua família, tá bom? Então é sempre uma honra poder estarmos juntos neste grande dia, um maravilhoso dia que a nossa alma, isto é, a vida que está em nós se eleva de uma forma incrível, porque o dia de Shabat é o dia a que o Eterno certa vez disse isso no Sinai: Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo, isto é, que possamos lembrar e guardar ou observar esse dia, este maravilhoso dia. Dia este de Shabat, que é o dia em que nós separamos dos outros dias da semana, porque não é igual aos outros dias, não é um dia comum como os outros dias, mas é um encontro marcado que nós temos com o Eterno. É a primeira das datas santas em lembrança da partida do Egito, tá bom? Então, dessa forma, também o Shabat é um memorial da criação do Eterno. Então, todo aquele que observa o Shabat, que vive o Shabat na sua vida, está honrando ao Eterno também dessa forma, pois faz memória à criação do Eterno. Essa pessoa reconhece que o Eterno é criador de todas as coisas, criou a natureza que nos cerca, criou você, a mim, criou a todo o ser vivo e nos concedeu realmente a vida. Estamos aqui gratos sempre por toda a nossa vida pela criação do Eterno. Que bom, né? E como acontece a cada Shabat desde muito tempo, né? Então, neste Shabat, conforme a escala dos professores aqui no canal, eu estou escalado para compartilhar com todos vocês mais um estudo da Torá, seguindo aí um novo ciclo, certo? Deste ano de 5.783 e seguindo adiante, tá bom? As lições que nós aprendemos no ciclo anterior servem de base tanto para nós, obviamente, praticarmos, sempre praticando, serve de base também para nós aprendermos novas lições a cada ciclo, tá bom? E eu espero que neste novo ciclo para você, eu não sei se este é o segundo, terceiro ou quarto ciclo que você está em Teshuvá e acompanha os estudos da Torá. Independente do ciclo, importante é você estar no ciclo, isto é, estudando a Torá, porção a porção, tá bom? A Torá, que é estes 5 primeiros livros de sua Bíblia, né, que talvez você tenha aí na sua estante, essa versão em português. A Torá, que é a palavra do Eterno, foi dividida em 54 porções, que são as porções que nós estamos estudando a cada Shabat, certo?
E dessa forma, porção a porção, nós vamos aprendendo e praticando no nosso dia a dia, tá bom? Então não tenha pressa de tentar absorver todo o conhecimento da Torá. Na verdade, ao longo de nossa vida, o ser humano, a gente não consegue absorver tudo, certo? Mas conforme a nossa capacidade do momento, o Eterno ele vai nos concedendo a compreensão e aí a gente vai prosseguindo, entendeu? Então, você não pode, por exemplo, dar um alimento sólido para um bebê. Ele ainda está no leite materno, entende? Então, primeiro vem o leite materno a ele, a essa criança, e só depois, no período próprio, aí sim ele vai receber um alimento mais sólido, e assim por diante, entendeu? Então, muita calma. Eu sei que talvez você que está iniciando em Teshuvá está com todo o gás aí, e deve ser assim sempre, né? Então, nós vamos aprendendo pouco a pouco, certo? Meat, pouco a pouco. Bem, então vamos à porção deste maravilhoso Shabat. Aqui um café para acompanhar, né? Café sem açúcar, hein? E dessa forma, vamos para a nossa próxima porção, que o Eterno nos dá a oportunidade de estarmos juntos estudando neste maravilhoso dia de Shabat, que é a porção de número 5, Haye Sara, que significa viveu Sara, certo? Em português, viveu Sara. Então essa é uma porção muito importante e tão importante quanto todas as porções da Torá. E nessa porção nós vamos poder acompanhar ao longo das leituras e dos comentários do estudo Imit Se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, até desde o Kabbalah de Shabbat, no estudo pela manhã, amanhã no Shaharit, no Arvit, que é o estudo da tarde. Então nós vamos ter primeiramente a Sara. Então vai haver aqui a leitura ou a informação de duas mortes que vão acontecer. Primeiramente, Sara vai ser citada e depois Abraham. Ela inicia com uma morte e termina com uma morte. Então, esse tema que envolve os últimos dias, os últimos momentos da vida, tanto de Sara quanto de Abraham, nós estaremos comentando a respeito disso, que é uma das etapas de nossa vida, entendeu? No caso, tanto para aquele que acompanha o ente querido, quanto o ser humano em si, né, que é o último estágio de sua vida, tá bom? Dessa forma, vamos iniciar a leitura dos textos, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, só um detalhe. Para mais detalhes a respeito da porção, por exemplo, os textos que fazem parte da porção Haye Sara, bem como a leitura da Haftarah, tudo isso já está pronto, gente, está em um PDF que foi disponibilizado no Telegram, certo? Da Teshuvá Total, e lá tem um PDF com todas as dicas que, inclusive, foi produzida pelo Moré Marcos Felipe. Shabbat Shalom, meu querido Moré, professor Marcos Felipe, a você e toda a sua família, tá bom? Grande abraço. Então, parabéns, inclusive, Moré, por produzir esse PDF muito instrutivo, bem didático, inclusive, disponível para todos, tá bom? Como já foi dito anteriormente, os professores já não vão falar em tantos detalhes a respeito de quais textos são, onde está a Haftarah. Por quê? Porque você que já iniciou o seu caminho de Teshuvá, certo? Deve aprender, todos nós devemos aprender a caminhar pelas nossas próprias pernas, entendeu? Isto é, aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Não devo esperar sempre, né, aquela colherzinha na boca, como se fosse um bebê, né? Tá bom? Então, como se fosse uma criança.
Então, se já tem esse PDF disponível lá no Telegram, para você saber qual é a porção, quais textos, qual é o texto da Haftarah, daquela porção, quais textos dos escritos nazarenos são recomendáveis para leitura. Então, tá tudo lá, tá bom? Então, vá lá e faça a sua parte, tudo bem? Ok, então vamos ao texto que inicia, melhor dizendo, em Bereshit, Gênesis, capítulo 3, verso 1 em diante. E que diz assim: Vairiu Haye Sara, e assim viveu Sara, Mea Shana, Veizrein Shana, Vesheva Shanim, Shnei Haye Sara. E assim viveu Sara 127 anos. Olha só que incrível. Segundo viveu Sara, certo? Segundo, que representa 2, certo? Shanim viveu, Shnei, no caso, Shnei, segundo, 2, que viveu Sara, tá bom? É interessante nós notarmos como é narrado, é descrito aqui no texto de Bereshit, Gênesis, pausadamente, certo? E com intervalos da expressão Shana, que quer dizer ano, como diz Me'a, então 100, olha só, né? 127, 127, que nós podemos traduzir assim, 127, tá? Então, neste sentido, a gente vê de forma pausada e narrada com muita calma a idade de Sara. Desta forma, a gente percebe aqui o Eterno já dando aqui como que um sinal, ou chamando a atenção, mas não chamando a atenção no sentido de falar mal, né? Não é isso. Mas dando aí para que nós tenhamos uma atenção especial a respeito dos nossos dias vividos, certo? Que prestemos atenção à nossa idade, quanto tempo nós já estamos aqui vivos, tá certo? Dessa forma que paulatinamente nós estejamos sempre refletindo a respeito da nossa vida, o que nós fizemos, o que estamos fazendo e o que nós planejamos fazer, tá certo? Isto é futuro. Então, que desta forma essa lição nós possamos aprender e praticar no nosso dia a dia, tá bom, gente? Então, que não seja algo, que a vida não seja algo corrido, mas que possamos, mesmo no nosso corre-corre do dia a dia, né? Digamos assim, possamos observar bem como estamos vivendo. Bom? Ok. E aí vem o verso 2, que diz o seguinte: Vatamat Sara, né? Sara, Vatamat Sara, e morreu Sara, Bekiriat Arba, ou melhor, Hevron, Be'eretz Kenaam, Vayavo Avraham Laspod Lesara Velivkotá. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é o vilarejo 4, né? Ela é Hebron, que na sua tradução está Hebron, na terra de Canaã. E chegou Abraham para lamentar por Sara e chorar por ela. Aqui nós percebemos Abraham vindo, nosso pai Abraham, lamentando agora pela morte de sua querida esposa Sara, né? Então, aqui eu gostaria de fazer
um comentário justamente a partir desse verso 2, para nos atentarmos a respeito do que está sendo narrado pelo Eterno, registrado por Moshe, exatamente no verso 2. Claro que vem a partir do verso 1, que cita os anos, quanto tempo viveu Sara, e agora, aqui uma ilustração disso, certo? Abraham lamentando pela morte de sua querida esposa, Sara. Então, observemos bem o seguinte: é interessante notar que a tristeza de Abraham é a tristeza de toda pessoa que perde um ente querido, tá? Todo aquele que perde um parente próximo, uma pessoa com quem a pessoa conviveu, os parentes conviveram ali durante muito tempo, certo? E que houve ali um laço familiar, tá certo? Ou mesmo trazendo aqui de forma geral, não necessariamente sendo um parente, mas pode ser um amigo que durante muito tempo conviveu com você e que essa pessoa tem um significado muito grande para você. Mas o enfoque aqui é o falecimento dessa pessoa com quem você tinha um contato durante muito tempo e a dor que sente essa pessoa que perdeu esse ente querido, entendeu? Seja o pai, seja a mãe, quem sabe o filho, ou quem sabe um irmão, tá certo? E até mesmo um amigo cujo laço era tão forte ao ponto de ser considerado como irmão, tá? Então observemos bem, nosso pai Abraham, um ser humano, tá, gente? Como você e eu, e que tinha sentimentos, tá certo? Um vínculo muito forte com sua esposa. Mas agora eu quero focar ainda mais, vamos aumentar a nossa lupa, certo? Vamos dar um zoom aqui nessa questão, porque nós não podemos passar adiante sem um detalhe muito importante a respeito do que Abraham está sentindo agora. Como assim, irmão Raims? Ora, não diz o texto que ele veio lamentar, né, por Sara, por causa da morte dela, no caso? Então, bastaria ler a respeito disso e seguir adiante. Mas calma, certo? A leitura da Torá é com calma, certo? Calma. Meate, pouco a pouco. O que Abraham está sentindo, vamos entender um pouco, e a Torá é interessante, se você observar os detalhes, você vai entender a intensidade, certo, do que Abraham está sentindo. Não é aqui uma questão de supervalorizar a tristeza ao ponto de colocá-la em evidência. Não se trata disso. Mas é entender o que é essa tristeza que Abraham está sentindo. Mas, irmão Raims, não está dizendo o texto que ele veio lamentar por Sara por ela ter morrido? Sim, mas existe algo mais nisso. É aí que a gente vai entrar no texto, tá bom? Então, veja bem. Nós estamos até então na leitura superficial, tá certo? Na leitura superficial. Agora eu convido você para nós adentrarmos o texto, e o hebraico nos possibilita fazer isso, né? Só o hebraico, o original, ok? A língua em que realmente foi registrado a Torá e, graças ao Eterno, chegou até os nossos dias, tá bom? Então vamos lá. O que significa, como assim? Existe algo mais nessa tristeza de Abraham? Apesar de o texto dizer isso, mas vamos ver o que realmente o texto nos traz. Para isso, aquilo que eu sempre falo quando é oportuno. Vamos enxergar a Torá, e não só a Torá, mas todo o Tanar, bem como os escritos nazarenos, como algo linear, certo? Linear, sem interrupções, de forma contínua, ok? E sem bloqueios. Então vamos ver aqui. Vamos precisar nesse momento, aí eu convido você, vamos voltar lá na porção Bereshit, tá certo? Então olha só. Na porção Bereshit,
que é a primeira porção da Torá, tá bom? No capítulo 2, verso 21, que diz assim, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, tá? Pronto, agora sim. Pronto. Veja bem, eu coloquei aqui em cima para referenciar você, tá bom? Na Torá, especificamente na porção, na Parashá 1, que é a Parashá Bereshit, que significa no princípio, especificamente no capítulo 2, verso 21, quando o Eterno narra como é que foi a formação da mulher. Veja bem, onde é que a gente vai chegar, tá bom? Então vamos lá. Por que Abraão, ele lamenta tanto pelo falecimento de sua querida esposa? Vamos começar do começo, né? Vamos começar do óbvio, certo? Que diz assim um texto, ó. Vayapel Adonai Elohim tardema al ha'adam vasham vaikach achat mitzalotav vaisgor basar tartena. E fez cair Adonai, Elohim, um sono profundo sobre Adão, certo? Adão, que na sua tradução para o português está Adão, que significa Adão é o ser humano, certo? Ser humano ou humanidade. Então veio o sono sobre ele por parte do Eterno. E dormiu e tomou, o Eterno fez isso e tomou uma de suas costelas. E aqui eu coloquei em vermelho, tá certo? A expressão que dá origem a essa tradução, que é costelas, que é a palavra, aqui está flexionada, né? Mitzalotav, que é as letras o Tzad, Lamed e o Ain, que vem de Tzelah. Tzelah significa costelas, que também pode ser compreendida, certo? Ela também tem esse significado, pois as palavras em hebraico são muito ricas em significado. Ela também pode ser compreendida como lado, também viga e também tábua, certo? Obviamente, tábua dentro do contexto do que é viga e também dentro do contexto do que é lado, também podendo ser costelas, tá certo? Então, é interessante essa riqueza de significado do hebraico, tá, gente? Só no hebraico. Vamos lá. Então, o que o Eterno fez? Após fazer Adão, nosso pai, dormir, certo? Um sono profundo, ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne abaixo dela, ok? Vamos ler o verso 22 e aí a gente já faz o comentário aqui, que diz assim: Vai ven Adonai Elohim et hatzelah asher lakach mi ha'adan leisha vai vieha el ha'adam. E fez Adonai Elohim da costela do lado da viga ou da tábua, né? Calma, né? A costela que tomou de Adão por mulher e a levou para Adão. Olha que incrível, né? Olha que incrível. Mas, irmão Raimus, o que tem a ver o que tem a ver a porção Bereshit com o que nós acabamos de ler na porção Rei Sara, né? Viveu Sara. Calma, vamos lá. Então olha só, gente. Vamos aqui no contexto de Bereshit. Quando o Eterno
Ele fez isso que ele tirou uma costela de nosso pai Adão, e a partir dessa costela ele formou a mulher que Havá, certo? Eva. Quando ele formou Eva da costela de Adão. E aí tem algo muito interessante, gente, muito importante, que eu não sei até aqui se você já observou isso, tá? Então vamos lá, convido você, como eu disse, vamos mergulhar no texto, tá bom? Então vamos por parte. Em primeiro lugar, quando o Eterno faz isso, que ele, a partir de uma das costelas de Adão, ele forma a mulher. Vamos lá. Até então o ser humano, Adão, estava sozinho, tá? Ele estava sozinho. Em termos de ser humano, era só ele como ser humano, certo? Então, o Eterno, vendo que ele estava só e percebendo realmente a sua solidão, visto que todos os animais tinham em si o macho, a fêmea, então, da mesma forma, o Eterno ele vai proceder para com o ser humano, para com Adão, e daí forma a mulher, tá bom? Então perceba aí qual a importância interessante da mulher, desde a sua formação, na vida do homem, tá? Nesse caso, a importância de Havá na vida de Adão, tá certo? De Eva na vida de Adão. Qual a importância? Vamos lá. Gente, perceba que quando o Eterno faz isso, que ele tira uma das costelas de Adão, portanto, é algo que vem de dentro de Adão e que é exposto. Então, ora, significa que a mulher, no caso Havá, Eva, ela é parte do homem. Por isso que o Eterno vai dizer que os dois se tornam uma só carne. Porque de fato são. Ela não veio a partir de Adão. Então, o Eterno, na verdade, ele externou isso, colocou isso para além, para fora, para além de Adão. Tá certo? Então, o que acontece? Quando o Eterno forma a mulher, quando ele forma Havá, ela é uma parte de Adão que o Eterno externou. Olha que coisa incrível. E existe algo mais aí. Quando nós observamos, claro, eu vou falar assim de forma geral, né? O casal, certo? Então, falando aqui agora com os nossos irmãos que são casados, né? Todos nós casados, ok? Você que é solteiro, então já vai aí, né? Aprendendo, já vai pegando aí os ensinamentos da Torá a respeito disso. Então, eu peço que você observe bem isso. Vamos lá. Você já reparou que muitas vezes, né? Nós, homens, quando a gente não está percebendo, seja em que área for, em que momento for, no dia a dia do casal, certo? Você não está percebendo que algo está caminhando para algo que não vai dar em algo bom, certo? E aí vem a esposa e diz, olha, você não está observando, eu estou falando, né, de forma genérica, você não está observando que isso aqui que a gente está fazendo não vai conduzir a algo bom lá adiante por causa disso, disso e disso. E aí, quando o marido, né, ele passa a observar, ele considera essa participação, essa fala da sua esposa, e ele cai em si e reconhece, puxa, é verdade, olha, incrível. E aí tem que ter, óbvio, o reconhecimento, né? Puxa, se a minha esposa não tivesse me feito observar isso, se não abrisse os meus olhos para isso, para perceber isso, realmente nós tomaríamos um rumo, enfim, difícil, né? Algo realmente catastrófico, quem sabe até para o casal. Entende? Eu estou falando de forma genérica, seja isso na área financeira, seja na área em termos de
o que o casal está conquistando, construindo, caminhando junto, entendeu? Então vamos lá. Então, só que vamos lembrar, Eva, ela vem de dentro de Adão. Então, sendo ela parte dele, como eu já acabei de citar, o que o Eterno fez? Essa alta percepção que a mulher tem desde Eva, desde Havá, ela está dentro do ser humano, ela está dentro do homem, tá? Então, o que o Eterno fez? Externou essa capacidade de observar e de perceber o ambiente à sua volta, as situações. O Eterno externou e agora, interessante, essa capacidade de observar que está externada, Havá, conversa com Adão. É como se fosse, entre aspas, Adão conversando com o próprio Adão. Entendeu? Só que recebe o nome de Havá, entende? É como se fosse ele mesmo conversando com ele mesmo, né? Parece estranho de início, né? A gente ouvia assim, mas sendo algo que veio dele mesmo, então é ele conversando com ele, entre aspas, né? Mas o Eterno forma a mulher. Portanto, olha só, gente, a importância da mulher na vida do homem. Agora é claro, né? Uma mulher que realmente trilha o caminho do Eterno, que considera as instruções do Eterno no seu modo de agir e assim por diante. E a gente vai falar sobre isso mais adiante, se o Eterno nos permitir, tá bom? Então, olha só que incrível, gente, essa percepção, certo? Que já está no ser humano, agora ela foi externada e conversa com ele, tá bom? Então, você, meu irmão, a sua esposa é uma parte de você que o Eterno externou e que agora conversa com você e que diz para você: ei, presta atenção, rapaz, olha, não é por aqui, é por ali, não é essa decisão, é aquela decisão, não é esse objeto, é aquele, presta atenção, abre os olhos, né? E realmente, né, assim, na sua maioria, né, com raras exceções, eu posso dizer assim, o homem, ele é mais distraído, né, que a mulher, no geral, né? Claro, pontualmente uma situação ou outra, uma característica ou outra, né, de um homem para um outro, né, diferenciando aí, a gente nós não somos totalmente iguais em termos, em todos os tópicos, mas no geral, o homem, ele é mais distraído que a mulher. A mulher é muito mais atenciosa, muito mais cuidadosa, entendeu? Ela observa os detalhes. É incrível isso, entende? Então, ela realmente é uma peça fundamental, um ser humano fundamental na vida do homem, gente, tá? Então, o homem, ele não é, quando digo homem, o gênero masculino, ele não é autossuficiente, entendeu? Por isso, o Eterno criou a mulher para, ao lado do homem, realmente serem uma só carne, entende? Então, é muito bonito quando existe essa parceria entre os dois, quando existe esse amor sincero entre o casal, que um respeita o outro, um considera a importância do outro, e nesse caso eu estou pontuando a importância da mulher na vida do homem, certo? Claro que o contrário também é verdadeiro, a importância do homem na vida da mulher. Mas aqui eu quero pontuar a importância da mulher na vida do homem, a importância dela, tá bom? E que a Torá nos traz dessa forma, em Bereshit, entendeu? Algo de dentro do ser humano, do homem, que é externado e que agora conversa com ele. Havá, Eva. Olha que incrível, né? Então, sendo assim, quando a gente volta aqui para o texto, por favor, aí você, olha só, a gente vai entender a intensidade do que, conforme o texto, a gente está acompanhando de Bereshit a respeito de Abraão, que ele está lamentando pela morte de Sara. Olha só o significado desse lamento dele. O lamento dele vem carregado, cheio de significados, que não é
simplesmente o que os nossos olhos observam simplesmente no texto. Existe algo mais. E esse algo mais, você está entendendo? Conforme a gente já vem trazendo aqui da porção Bereshit, tá? Então diz assim o texto: quando o Eterno faz isso a partir da costela de Adão, olha só, aí repetindo, tá? Tselá, que é costela, também é entendida como lado, como viga, como tábua. E que conexão isso tem com Havá, com Eva e, portanto, com as mulheres em si, certo? De forma geral. Vamos lá. Vamos lembrar aqui agora, vamos para uma outra porção, certo? Só para contextualizar o que a gente está trazendo. Na Parashá 19, Terumá, contribuição, o Eterno ordenou que se fosse confeccionado, que fosse construído justamente a parte que é justamente a de madeira, as colunas, certo? As vigas, que é usado a expressão tselá, também na Parashá 19, Terumá, que traz aí que a gente chamou, inclusive, né, a construção do Mishkan. Olha só. Então, gente, se você observar aqui, ó, as vigas que sustentam o Mishkan, se não fosse por essas vigas, olha aí, e quando eu digo vigas, você deve lembrar da lateral, da costela, está no mesmo contexto, tudo bem? No mesmo contexto. Essas vigas é que dão sustento, firmeza à forma que era o Mishkan. Se não houvesse essas vigas, tselá, repito, que é a mesma expressão que aparece para a costela de Adão, se não houvesse essas vigas para o sustento do Mishkan, do tabernáculo, obviamente ele não estaria de pé. E aqui uma ilustração, certo? E se não houvesse aqui, ó, se não houvesse essas vigas, e aqui dois Leviim, certo? Dois Coanim, dois sacerdotes, levitas, manuseando aqui uma dessas vigas, olha aí, tselá, para concluir a construção aqui do Mishkan em um dos estágios, né, do povo de Israel ao longo do deserto caminho a Canaã. Se não fosse por isso, por essas vigas, não estaria de pé eu dizer Beit HaMikdash, não, o Mishkan. Beit HaMikdash é muito depois, né? Então o que isso significa? Que o que dá sustento, firmeza, o que deixa firme o homem, olha só, ao longo de sua vida, é a sua esposa. Entendeu? Então, quando eu digo sustento, gente, é essa base sólida, certo? Que a mulher realmente, caminhando ao lado de seu marido, ela dá esse suporte para ele. E, gente, temos que reconhecer a importância da mulher na vida de seu marido e dos filhos, na educação dos filhos, em todos os aspectos. Na sociedade em que está a mulher, ela é muito importante, entende? E agora você percebe por que o nosso pai Abraham está lamentando tanto pela morte de sua querida esposa Sara, porque Sara, ela, assim como o Mishkan, que estava de pé por causa de suas vigas, tselá, olha só a mesma expressão usada para costela, como eu falei ainda há pouco, era ela que ao lado de Abraham dava esse sustento para ele, essa firmeza, ainda que em alguns momentos, realmente como nós estudamos em porções anteriores, que Sara, ela cometeu alguns tropeços, como por exemplo, ao rir internamente quando
o mensageiro do Eterno falou para Abraão que ele teria um filho com Sara, né, que seria Isaac, e eles já eram avançados em idade, entende? Então, houveram ali alguns momentos, de certa forma, turbulentos, mas no geral, Sara sempre esteve ali ao lado de Abraão. Então, momentos difíceis, eles passaram também, assim como todos os casais passam por momentos difíceis, momentos tensos, certo? E acima de todos esses problemas, então, é colocado aqui a importância de Sara, bem como de todas as mulheres na vida de seus maridos, entendeu? Agora, é claro, repetindo, eu estou considerando a mulher que conhece a Torá, que pratica a Torá. Tudo bem? É importante a gente observar isso, tá? Então, aqui mais uma ilustração, né, de uma réplica do Mishkan no deserto. Então, repara só a beleza, né, que é aqui essa representação do Mishkan, certo? Ele não estaria de pé, bem preparado, bem ajustado, com os nós bem fixos, se não fosse por essas vigas aqui, ó, tá? Representando aqui, né? Se não fosse essas vigas, o Mishkan não estaria de pé. Então, olha só o link, né? Então, não é à toa que o Eterno, ele, a partir da costela de Adão, forma a mulher. Por quê? Porque a partir da tzelá, da costela, da viga, é que ele forma a mulher. Por quê? Porque ela tem justamente esse significado de ser uma viga, um sustento, um amparo, o que mantém realmente a base de sustento do seu marido, bem como de sua casa. Tudo bem até aí? Então, olha só que incrível, gente, a gente perceber isso. E agora a gente começa a vislumbrar, perceber a intensidade do lamento de Abraão Avinu, de Abraão, nosso pai. Olha só, é muito mais além de uma leitura rápida e corrida, né, do texto. E quando a gente passa a considerar, interessante, porque, repito, no hebraico é que dá para perceber isso, gente, porque a palavra tselá, ela está em todo esse contexto que a gente já apresentou até aqui no estudo, entendeu? Então, que essa característica de Sara esteja em todas as mulheres com seus respectivos maridos. Tá bom? Bem, além disso, olha só, aí eu convido você a lermos um texto nos Ketuvim, isto é, nos escritos, tá? Especificamente no livro, no Sefer de Mishlei, Provérbios. Texto muito conhecido, mas geralmente quando se faz a leitura dele, se lê só os últimos versículos, né? Mas vamos ler aqui a partir do verso 10 do capítulo 31. Vamos ler aqui o verso 10 em diante, tá bom? Eu vou ler aqui a parte traduzida, gente, tá? Para ficar um pouco mais dinâmico, tá bom? Para a gente poder voltar para o texto da Torá, que é o que a gente está seguindo aqui, tá bom? Diz assim, a partir do verso 10. Uma mulher valorosa, quem a encontrará? Pois o seu valor está acima do de pérolas. Texto esse de Shlomo HaMelech, tá bom? Do rei Salomão. Então, por que ele chama esta mulher de mulher valorosa? Ela tem um grande valor. E o valor dela está acima do de pérolas. Qual a razão disso? Olha só. E esta
As características que vão ser dadas aqui é justamente de uma mulher que é sustento na sua casa, na vida de seu marido, que é a base da família, entendeu? A rainha do lar. Verso 11. Olha só. O coração de seu marido, nela confia plenamente, né? E fortuna não lhe faltará. Ela lhe faz o bem e evita o mal por todos os dias de sua vida. Então, olha só essa característica, certo? Então, fazer o bem é uma de suas características e sempre evitar o mal, tá certo? Então tem são várias características que vão justificar o fato dela ser uma mulher valorosa, cujo valor realmente é algo incalculável. Olha só. Então fazer o bem é uma das grandes características dessa mulher valorosa. Bom, e da mesma forma foi Sara, que é a que nós estamos falando nesse estudo, tá bom? E obviamente isso se aplica a todas as mulheres que seguem as instruções do Eterno, tá bom? Sempre evitar o mal, sempre. E para evitar o mal é importante sempre ter a percepção muito bem aguçada. Lembra o que eu falei anteriormente? A mulher é interessante, ela tem essa percepção aguçada. E dessa forma, ela consegue evitar o mal, ela enxerga as situações adiante e percebe que algo que se aproxima pode ser evitado. Então ela, conversando com seu marido ali, tá certo? A esposa conhece o seu marido, né? Sabe como conversar com ele e realmente e até convencê-lo, né? E de que aquela outra alternativa é a melhor para a preservação da família. Sempre ela age a fim de preservar a saúde de sua família. Bom? Verso 13. Então vamos lá. Busca lã e linho e diligentemente trabalha com suas mãos. Obviamente, o contexto do que narra aqui Shlomo em Provérbios, Salomão, ele vai narrar o contexto da mulher de sua época, certo? O que elas faziam, a forma como ela trabalhava. Então ele vai citar isso, ó. Como assim busca lã e linho e diligentemente trabalha com suas mãos? Significa que esta mulher não é uma mulher que anda ociosa, isto é, sem fazer nada, deixando o tempo passar, né? Mas olha só, ela trabalha. Então, para quem acha aí que a mulher, ou melhor, que a mulher é tida na Bíblia como com ar de machismo, tá aqui, ó. Ela desenvolve o seu trabalho, ela tem um papel de suma importância, tá certo? E isso deve ser reconhecido na nossa sociedade, tá bom? A mulher, ela tem um grande potencial em todas as áreas da sociedade, tá certo? E isso precisa sempre ser reconhecido por todos, tá? Verso 14. Aí vem as comparações, ó. Como as naves mercantes, certo? De longe provê seus mantimentos. Verso 15. Levanta-se quando ainda é noite. Então, olha, levanta-se quando ainda é noite, portanto, de madrugada. Ele está dando esse exemplo. Prepara alimento para a família e porções para suas servas. Isto é, como assim levanta quando ainda é noite? Significa que ela é uma mulher que é atenciosa, ela se adianta naquilo que pode ser adiantado, ela é precavida, entendeu? Ela pensa 2, 3 jogadas, falando dessa forma, 2, 3 jogadas à frente do homem. Ela se precavê, tá certo? Interessante. Então, quando diz que ela prepara
alimento para a família e porções para suas servas, ela se adianta, ela não espera, entendeu? Ela toma a sua decisão, sempre tomando decisões em prol ou em favor do bem-estar, da saúde da família. Tudo bem? Verso 16. Considera um campo e o adquire, e com o fruto de suas mãos planta um vinhedo. Ou seja, é uma mulher proativa. Não é uma mulher que não quer fazer nada, entende? Não, mas ela está sempre pensando no melhor para a sua casa, para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos, tá certo? Claro, cada uma na sua respectiva área do conhecimento, nas suas habilidades de trabalho, no seu potencial, certo? Naquilo que ela desenvolve, lá onde ela está, ela desenvolve o seu potencial, bom? Reveste de vigor, verso 17, reveste de vigor e incrementa a força de seus braços. Verso 18, observa para que seja boa a sua mercadoria, mesmo à noite não se apaga a sua lâmpada, ou seja, sua lâmpada está sempre em alerta, está sempre vigilante, está sempre verificando o que está acontecendo, nada passa desapercebido, né? Então ela está sempre vigilante, sempre pronta, né? Sempre ali observando o que está acontecendo, notando o que está à sua volta. Portanto, é interessante que, até voltando aqui à questão que a gente estava falando a respeito da tselá, né, da costela, da viga, e se a gente pensar dessa forma, assim como as vigas, né, do Mishkan, que são as tábuas, ok? E se você observar o formato, lembra muito uma cerca, certo? Para o Mishkan, inclusive em torno do Mishkan, né, havia justamente aquela cerca. Portanto, a mulher, ela também desenvolve esse papel ao lado do seu marido, fazendo essa cerca, ok? À volta da sua família, para proteger a família, tá certo? Então, costumes ou hábitos dentro da própria família são desenvolvidos pela esposa. Olha só quanto significado, né? Tá entendendo? O lamento de Abraham está carregado desses significados, e que agora, a partir de agora, Abraham não terá mais a companhia dela, da sua esposa, certo? Que tanto como companheira, que tanto lhe ajudou ao longo de sua vida como casal, né? E olha só quanto significado, tá bom? Continuando o texto, verso 19, aplica-se no trabalho da roça e suas mãos sustentam o fuso. Olha só, uma mulher sempre ali ativa, né, proativa, fazendo, realizando. Como eu disse, a questão do uso, né, do fuso que as suas mãos sustentam é a mulher da época de Shlomo, tá bom? Estende sua mão aos pobres e sua generosidade aos necessitados. Portanto, uma mulher que está sempre disposta a fazer tzedakah, de ajudar. Portanto, quando os filhos observam isso nela, ela está sendo um exemplo, certo? Para seus filhos, para seu marido, para a sua casa, tá bom? Então, uma característica muito marcante nessa mulher virtuosa, tzedakah. Verso 21, não teme por sua família quando vem a neve, porque para todos aprontou vestes de frio. Novamente aí, olha só, ela sempre precavida. Vem a neve, opa, ela já preparou vestimentas para o período de frio, né?
Então, como eu disse, sempre ela está pensando à frente, sempre adiante, adiante. Lembrando, características essas que estão na mulher, características essas que saíram de dentro do ser humano, isto é, de dentro de Adão, e que foi externado e agora conversa com Adão. Então, você, meu irmão, você que é casado, certo? Considere mais, muito mais, tá? A sua esposa, a importância dela, tá bom? De forma, claro, no seu devido contexto, né? É como se ela realmente saiu de dentro de você e agora conversa com você, entendeu? Essa proatividade, essa percepção, essas características incríveis que estão na mulher, realmente elas vieram de dentro de você, homem, trazendo esse contexto, né? Conforme o texto de Bereshit, entende? Por isso devemos sempre realmente honrar nossa esposa, entendeu? Cada marido honre sua esposa. Todos nós honremos nossas esposas. Que possamos realmente fazer jus à esposa que temos, tá bom? Sempre respeitando. Isso deve ser sempre uma marca, tá certo? Então, se tropeçamos, devemos sempre nos arrepender de coração, buscar sempre honrar nossa esposa. Como nós dissemos, ela é uma cerca para a nossa família, tá bom? Ela protege a família, sempre se precavendo para que nada de ruim possa ameaçar a integridade da saúde da família, tá bom? Do relacionamento entre ela e seu esposo, dela com seus filhos, tá bom? Incrível, né? Verso 22. Ela mesma borda suas cobertas, seus vestidos são do mais fino linho branco e púrpura. Seu marido é respeitado nos portões quando se senta entre os anciãos da cidade. Então, olha só que incrível, né? Porque esse comportamento da mulher, esse comportamento é percebido pelos outros. Não que a mulher se comporte dessa forma com seu marido, com todo esse cuidado, a fim de ser observada, não. Claro, é uma consequência, né? E obviamente uma boa consequência, mas é óbvio, ela é notada. Essas atitudes que ela tem sempre para proteger a família são atitudes que não tem como esconder. As pessoas notam esse cuidado que ela tem pela sua família, entendeu? Pela integridade da sua família. Então, quando o seu marido se senta entre os anciãos, né? Olha só, ele é uma pessoa respeitada. Claro, tanto pelas suas próprias atitudes quanto pela esposa que tem. É incrível. Então, olha só como a Torá trata dessa questão, que inclusive nos nossos dias, né, falar nessa questão de marido e mulher é algo que pouco tem sido comentado ao longo dos últimos anos, né? E que é um assunto que sempre deve vir à tona, tá bom? Sempre deve vir à tona. Então, o casal precisa conhecer um ao outro realmente, saber os seus limites, saber suas dificuldades, suas limitações, tá certo? E sempre procurar se ajudar, tá bom? Verso 24. Ela faz vestimentas de linho, vende-as e as entrega com cinto aos negociantes. Isto é, uma mulher realmente ali honesta e que faz o seu serviço, né, no caso aqui do exemplo do verso 24, de fazer vestimentas e para vender, né, no caso. Então ela faz, quando diz que ela entrega com cintos, quer dizer que ela faz essa vestimenta por completo. Não vai nada incompleto, tudo pela metade. Não, ela realmente os serviços, o que ela faz de forma completa. Entendeu? Então,
Repito, seja em que atividade ela desenvolve o seu potencial, lá onde ela está, ela realmente faz o seu melhor, sempre. Mulher valorosa, hein? Verso 25. Força e dignidade a revestem, e ri confiante no futuro. Olha o verso 26. Só abre a boca com sabedoria. Olha que incrível, né? Behormá, com sabedoria. Vetorat chesed, e a Torá da graça, olha aí, e a Torá da graça está sempre em sua língua, né? Al-Leshoná, está sempre sobre sua língua ou em sua língua. Então, quando é que a mulher, mais uma característica, quando é que ela é uma mulher valorosa? Quando ela abre a boca, ela só abre a boca com sabedoria. E quando é que ela abre a boca com sabedoria? É quando a Torá da graça, isto é, a Torá, está sempre em sua língua. Tá bom? Então, dominar a língua, dominar as palavras, não é algo fácil, né? Então, como é que se pode uma mulher, né, que tem essa habilidade, né, de falar, né, de resolver duas coisas ao mesmo tempo, duas, três e até mais ao mesmo tempo? Eu acho isso incrível, gente. A mulher tem essa capacidade, né, de fazer algo aqui e ao mesmo tempo estar resolvendo outra coisa ali, e, né? Então, como ter essa habilidade de abrir somente a boca com sabedoria? Tendo contato com a Torá, praticando-a no seu dia a dia, tá bom? Então, você, mulher que é esposa, tá certo? Esse é o caminho da mulher valorosa, o caminho da Torá, entendeu? Esse é o caminho. E você, jovem, né, que está aí caminhando para futuramente, ok, casar, constituir uma família, olha o caminho, né, da saúde da família, tá bom? Então, se as famílias considerassem desde cedo estas características, tá certo? Tanto da mulher quanto do homem, e aqui a gente está destacando aqui o da mulher por ocasião, né, da porção que envolve Sara, no caso que é narrado Sara, e óbvio que tem características que envolvem o homem, certo? E não vai fugir muito disso, certo? Também o homem, da mesma forma, é observando a Torá, gente. Seja a mulher, seja o homem, seja o marido, seja a esposa, é observar a Torá, entendeu? Então, fazendo isso, então esta mulher se torna uma mulher valorosa, tá bom? Ok? Verso 27. Cuida de tudo na casa e não come o pão da ociosidade, certo? Então ela tem esse cuidado, ela realmente cuida das coisas de casa, isto é, ela é atenciosa, ela não é uma mulher desleixada, né? E que, enfim, agora é claro, né? Isso envolve também a criação que ela teve, também envolve a educação que ela recebeu de seus pais. Por isso é importante sempre, tá, gente? A respeito da criação dos filhos. A criação dos filhos tem seus desafios. Cada filho, por mais gêmeos que sejam, tem o seu próprio comportamento, tem a sua forma de pensar, ok? Então, enquanto a criança ainda é criança, né? Ainda é um pequenino, um catão, pequeno, é possível realmente conduzi-lo ao bom caminho, que é o caminho da Torá, tá certo? Mas depois de grande já dá um pouco mais de trabalho, tá certo? Já não é tão simples, já o garoto já vai ficando com o pescoço duro, né? Então tem que ser desde cedo, tá bom? Desde cedo, sempre buscando a educação dos filhos, que claro não é um trabalho apenas da esposa, mas do marido também, ok? Mas é interessante, a mulher ela
tem essa característica de ter uma didática incrível na educação dos filhos. Repito, serviço esse que não deve estar somente sobre os ombros da mulher. Tá? Os dois, o marido e a mulher, precisam participar da educação dos filhos. Tá bom? E aí vem, né, o destaque da mulher, porque ela tem uma didática incrível de fazer isso. Tá bom? Uma percepção. Tá? Verso 28. Seus filhos se levantam e a abençoam junto com seu marido, que a louva, dizendo, olha só, os filhos e o marido dela, eles a abençoam, dizendo o seguinte, olha só o que eles vão dizer. Verso 29. Muitas são as mulheres de valor, mas tu a todas sobrepujas. Passageira é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno, por todo sempre será louvada. Olha só que incrível, né, gente? Então, essa aparência, né, você mulher, que tem hoje, que teve ontem, que tem hoje, certo? E que vai passando ao longo do tempo, né? Vai sofrendo modificações, certo? A gente vai ganhando mais idade, né? Então, isso é passageiro, isso é vã, certo? Que inclusive é o sentido da palavra vaidade, tá? Entendeu? Então, quando diz nos escritos, né, que tudo é vaidade, isto é, tudo é vaidade, não está falando da vaidade no sentido de se achar bonito, se achar melhor. Não, vaidade significa passageiro, é isso, entendeu? Então, Shlomo também fala a respeito disso, dizendo que tudo é vaidade. Em outras palavras, tudo é passageiro, tudo passa, entendeu? Então, a formosura também, ela é vã, isto é, a formosura, ela é passageira, ok? Mas apesar disso, olha só, mas a mulher que teme ao Eterno, olha só, ela é louvada para sempre. Incrível, né? Então, é muito bonito quando esse comportamento, que esse modo realmente de viver da mulher com o seu marido, com os seus filhos, considera sempre em todas as suas atitudes a Torá de Adonai. Porque fazendo assim, isto é, vivendo dessa forma, ela é uma viga, certo? Na vida de seu marido, no sustento. Quando eu digo sustento, me refiro à firmeza da família, entendeu? É isso, ela mantém a família de pé, pronta, entendeu? Vem as situações difíceis e a família está de pé, encara de frente as situações, porque a mulher, com seu potencial que o Eterno lhe deu, consegue manter a família firme. Claro, o marido também fazendo a sua parte, pois a mulher ela não deve agir sozinha em todas as situações. O marido sempre deve desenvolver o seu papel como marido, tá certo? O que eu estou destacando aqui é a importância da mulher na vida de sua família, ela como esposa, ela como mãe, e mesmo aquela mulher que ainda não se tornou mãe, ou quem sabe a mulher que por uma questão de saúde não veio a ter filhos, mas ela, aonde ela está, ela é uma viga na sua família, isto é, ela mantém firme, de pé, a sua família. E digo mais, você homem que tem a sua esposa, tá? Então você é um Mishkan do Eterno, você é habitação do Eterno. E se você, como habitação do Eterno, está de pé na presença do Eterno, é porque a sua esposa lhe tem sido como
uma viga, um sustento, uma base para manter você de pé. Entendeu? Então sempre consideremos isso, a importância de nossa esposa. Cada marido considere a sua esposa, tá bom? A importância dela em nossa vida, tá bom? Aqui e aí eu concluo o texto de Mishlei, Provérbios, no verso 31, que diz: concedei-lhe do fruto de suas mãos, e que seja louvada por suas obras nos portões da cidade. Tá bom? Então, que realmente toda mulher que busca viver a sua vida conforme as orientações do Eterno, isto é, conforme a Torá, que ela seja sempre louvada. E ela sempre será louvada, tá bom? Ela sempre será bem vista pelo Eterno e que seja sempre bem vista pelo seu marido, tá bom? Maridos, não evitem considerar e de perceber a importância de sua esposa, tá bom? Isso é muito importante. Ok, então, deixa eu voltar aqui ao texto que nós estávamos. Você está entendendo? Agora, olha só, vamos voltar aqui para o texto que nos levou aos textos e às explicações que conduzimos até aqui. Você entende agora a tristeza de Abraão? Entendeu? Agora você entende? Porque a viga, o sustento, que é a sua esposa Sara, agora já não o acompanhará daqui por diante. Entendeu? Ele está sozinho nesse aspecto. E eu imagino a dor de um marido, e aqui eu não sei se conosco, aqui acompanhando esse estudo, existem maridos que já perderam sua querida esposa e que passaram pela mesma situação que nosso pai Abraão passou, tá certo? Sabe, esses irmãos que já passaram por isso, sabem muito bem o que é a tristeza que nosso pai Abraão passou. Perder realmente a sua companheira, que sempre buscou manter firme a base da família, que sempre buscou o melhor para a família, entendeu? Não é fácil, tá? Contudo, esse período ele precisa ser passado, que é o momento do luto, o momento da perda desse ente querido, tá? Como ele passou. É preciso lidar, o cérebro, ele precisa ter a consciência, se acostumar de que aquela pessoa, aquele ente querido, ele já não acompanhará essa pessoa daqui por diante. Então, que fique as boas lembranças, tá bom? Dos momentos bons com este ente querido, com essa pessoa, com esse irmão, com esse grande amigo que já não está mais. E aqui eu já estendo esse luto para outras situações, não só marido e mulher, como é o caso de Abraão, mas um ente querido, uma pessoa muito importante, um grande amigo também, tá bom? Então todos nós já passamos por isso. Então, aquele período precisa ser vivido, que é o luto. Ele precisa. As pessoas não podem fugir daquele período de luto. Não podem. Porque é como tentar fugir de algo que sempre estará ali. Tá certo? É preciso que a mente da pessoa esteja consciente de que aquele ente querido já não está mais com a família. Tá bom? Então, que guardemos sempre as boas lembranças, os ensinos. Agora, é óbvio, né? Se aquele parente que faleceu, se você não tinha um bom vínculo com essa pessoa, então, obviamente, não haverá, claro, boas lembranças, nem nada do tipo. Simplesmente a pessoa vai seguir a sua vida adiante, entendeu? Mas o que eu estou comentando aqui é a respeito do bom relacionamento que havia entre a pessoa com aquele ente querido,
tá bom? Que se foi, entendeu? E nosso pai Abraham viveu esse período, tá bom? E aí vem o verso 3, que diz assim: Vaiacan Abraham, e se levantou Abraham, isto é, depois de passado esse luto, talvez não por completo, né, mas ele precisava resolver algo, tá certo? Vamos ler o texto. Vaiacan Abraham me'al pnei meto vaidaber el bnei het lemor. E se levantou Abraham de sobre a face de sua morta, e falou aos filhos de Het, dizendo... Então, olha, ele se levanta e agora ele precisa sepultar Sara. Ela não pode ficar exposta dessa forma. É uma falta de respeito, inclusive, né, para com o corpo dessa pessoa, né, que se foi. Então, todo o respeito realmente a essa pessoa, no seu falecimento, ela precisa ser enterrada, tá? E ele vai cuidar disso. Agora imagina, né? Ele acabou de se levantar do luto para resolver isso, tá certo? Só havia ele, gente, para fazer isso. Abraham, só havia ele, né? Quando é uma família, então sempre tem aquelas pessoas que de início ficam realmente sem condições de resolver as questões do funeral, certo? De resolver as questões, porque há um custo, é óbvio, né, para o sepultamento dessa pessoa. Existe um custo, existe uma série de coisas a serem resolvidas, documentos para serem trazidos à tona, enfim. Então, alguém da família precisa, óbvio, né? Todos estão tristes pela perda desse ente querido, mas alguém precisa resolver, ou alguns no caso, né, precisam resolver isso, tá bom? E sempre tem aquele irmão que é mais forte, que consegue ali segurar um pouco mais e resolver essas questões. No caso, Abraham, ele precisava fazer isso, tá certo? Estava em suas mãos. Então, e aí vem o verso 4, que diz assim, olha o que ele disse para os filhos de Het. Ger, estrangeiro, vetoshav, avorri, anorri, imahen, tenu, li, arzat, kever, imahem, veikibera, meti, milfanai. Estrangeiro e morador temporário, eu sou entre vocês. Então ele reconhece que o seu lugar, isto é, ele é um estrangeiro, um morador temporário. Permitam-me adquirir uma sepultura entre vocês, para eu poder sepultar minha mulher morta, tá certo? Então aqui, a partir daqui, começa um diálogo entre Abraham e os filhos ou os descendentes de Het, tá? Para resolver essa questão que está diante de Abraham, tá bom? Mas eu darei sequência e Mitzvah, se o Eterno assim nos permitir, ao estudo realmente da sequência, exatamente de onde eu parei aqui. Eu vou concluir o estudo aqui no verso 4 do Kabbalat Shabbat, e se o Eterno assim nos permitir, amanhã pela manhã no Shaharit darei sequência a partir do verso 4, tá bom? Quero aqui desde já agradecer a você, a sua família, pela sua participação, tá certo? Aqui conosco. Portanto, deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá bom? Por você ter nos acompanhado até aqui,
tá certo? Eu espero ter sido claro naquilo que falei, tá bom? Então, só recapitulando, falamos aqui a respeito no início do texto que fala sobre a morte de Sara, e que apesar de falar da morte, mas a porção em si tem como tema a vida, né? E viveu Sara, tá certo? Então, a Torá priva muito pela vida das pessoas, pelo que elas realizaram, a importância das pessoas. Por isso, a porção fala de vida, apesar de iniciar com uma morte, tá? E vimos também a importância da esposa na vida de seu marido. Ela é sustento, a base, o que mantém firme a estrutura da família, do seu marido. Ela que realmente está ali desenvolvendo um papel fundamental na saúde, na estabilidade da família, tá bom? Para que a família se mantenha de pé, é necessário que esta mulher, com seu marido, né, mas focando aqui na mulher, que ela seja uma mulher que viva a Torá no seu dia a dia, que eduque os seus filhos juntamente com seu marido da melhor maneira possível, tá bom? Ok, então vamos recitar a Birkat Kohanim. Eu convido você, tá certo? Aqui é a Birkat Kohanim. Bom, aqui tem os acordes, tá bom? Para você quiser tocar, assim como eu estou fazendo nos últimos tempos, né? Tocando no violão aqui a melodia, tá bom? Da Birkat Kohanim. Então tá aqui disponível para você os acordes, tá? Recite conosco esta maravilhosa brachá, esta maravilhosa bênção que está em Bamidbar, Números, no capítulo 6, do verso 24 ao 26, tá bom? Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav elicha vironika Isa Adonai panav elecha Veyasem lecha shalom, Veyasem lecha shalom, Yevarechecha Adonai, Veish merecha, Yair Adonai panav, Elicha vironika Isa Adonai panav elecha veyaseh lecha shalom veyaseh lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Muito obrigado a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Lekulam para todos. Muito obrigado pela sua participação. Que o Eterno vos abençoe e vos guardem sempre, sempre, tá bom?
E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, amanhã, tá bom? Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, para quem é aqui de Manaus, tá bom? Às 9 horas da manhã, estaremos realizando o estudo do Shaharit, dando continuação à porção Hayei Sara, viveu Sara, tá bom? Convido você para cantarmos um Terlim, tá bom? A gente vai revezando com Raparvarim. Amanhã, se até não permitir, a gente vai cantar com Raparvarim, tá bom? Mas hoje, convido você a cantarmos um Terlim, isto é um salmo, tá bom? Vamos cantar o Terlim 121, tá bom? Ó, eu sempre falo, né? Dando aqui a dica para os irmãos. Quando você imagina, puxa, mas eu não sei, né, falar em hebraico, eu não consigo, como é que eu vou conseguir memorizar tantas palavras, né, em hebraico? Mas cantar é a melhor maneira de você memorizar, de aprender, certo? Várias palavras de um outro idioma, porque a melodia, ela consegue fazer isso, entendeu? Então, inclusive, é o lado aí que eu acho que quem pode falar um pouquinho mais é o Moré Márcio, né? Márcio Luan. Shabbat Shalom, meu querido irmão, né? Que é o nosso querido artista aí, Enchuvá. Tá bom? É incrível, tá certo? Você cantando ali, quando você menos espera que você pegar o texto, você vai dizer, puxa, então eu já consegui aprender, eu já memorizei todas essas palavras cantando. Olha que incrível, né? Então é isso. Então, vamos cantar juntos, tá bom? O Terlim 121, tá bom? Que o Eterno vos abençoe e vos guardem sempre, sempre. Shabbat Shalom. Lamor tragleira, alianu shonmeira, ine Eloyanu, velo shomer Israel, Hashem shomecha, Hashem silcha, al yad yemineira, yomar mashemesh, lo yakeika, ve'areyar balayla, Hashem yizmor hamikol ra, yishmor et nafsheha, Hashem yizmor tetavoera, me'ata ve'ad olam. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Ine Eloyanu velo shomer Israel, Hashem shomecha, Hashem tzilcha, al yad yemineha, yomar mashemesh lo yakeika, ve'areyar balayla, Hashem yizmor hamikol ra, yishmor et nafsheha, Hashem yizmor tetavoera, me'ata ve'ad olam.